mudanças em breve. A nova proposta está em debate na Câmara dos Deputados e, se aprovada, entra em vigor no exercício fiscal de 2011. E hoje eu recebo aqui no Economia News o deputado federal Cláudio Vinhati, que é presidente da Frente Parlamentar Mista de Apoio à Micro e Pequena Empresa no Congresso Nacional. Deputado, seja bem-vindo ao Economia News, boa noite. Eu gostaria de saber quais são as implicações que essa nova proposta tem para as micro e pequenas empresas no Brasil. Pois bem, nós, uma alegria enorme estar aqui novamente, não é, falar de um tema tão importante para o Brasil e para Santa Catarina. Nós construímos a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa ainda no mandato passado. Ela está comemorando agora 3 anos e meio. Nós reformulamos a Lei Geral, onde incluímos algumas categorias privilegiadamente na tabela 3 do Simples Nacional, algumas incluímos no Simples Nacional e construímos um empreendedor individual que está formalizando nada mais, nada menos que 2.000 pessoas por dia no Brasil. Agora, com 3 anos e meio em vigor da Lei Geral, há algumas coisas a ser avançadas. Como nós aprovamos, inclusive, naquele momento no ano eleitoral, nós estamos trabalhando da mesma forma agora. Nós aprovamos, inclusive, a Lei Geral em consenso, tanto na Câmara como no Senado naquele momento. E a Lei Geral precisa, como é uma questão tributária, sempre 50% mais um dos deputados votando favorável, e dos senadores também. Mas sempre foi consensual, porque é digitalizado, porque lei complementar não é por acordo de liderança a votação. Nós estamos propondo, nesse momento, fazer a correção da tabela. 3 anos e meio tem uma defasagem inflacionária acumulada e tem um crescimento do PIB nesse período de forma extraordinária. Hoje o teto da Lei Geral é 240 mil para a microempresa, não é? E estamos propondo levar para 360 mil e de 2 milhões e 400 para 3 milhões e 600, sendo a correção inflacionária nesse período e a evolução do PIB. Essa é a tratativa que a gente está levando para o CONFAS, que representa todos os secretários de Fazenda, que é o Conselho de Secretários de Fazenda, todo poderoso no Brasil, que é, volta e meia, mais difícil de lidar que a Receita Federal, não é? E estamos levando também para o Governo Federal, para o Ministério da Fazenda, para a Receita Federal. Agora, deputado, como é que as micro e pequenas empresas, ou os representantes delas, estão vendo essa proposta de alteração, pelo menos de piso em termos, ou de teto, em termos de recebimento ou de receita dessas empresas para mudar de categoria? Então, nós estamos fazendo esse debate justamente com as entidades empresariais. Não é? Esse é o debate principal. Tem mais 3 mudanças que nós estamos propondo fazer que são de conteúdo. Assim. Esse debate nós fizemos um seminário em Brasília. No sábado passado eu tive, inclusive, no Rio Grande do Sul, um seminário nacional das associações comerciais e industriais do Brasil inteiro, a FACISC, não é? A Fiesp, todas as entidades participam dessa organização. E eu fui um dos painelistas, junto com o Paulo Camoto, sobre esse debate, colhemos mais sugestões, inclusive, de alteração, mas tem um sentimento muito positivo, que essa é a proposta ideal e possível ser construída nesse momento, até porque a economia anda bem, não é? A segunda questão, se me permitir, rapidinho, nós estamos propondo vedar a substituição tributária. Hoje os estados brasileiros começaram a aplicar a substituição tributária, inclusive Santa Catarina. Paraná também, não foi? Não, Paraná não. Paraná é que tem a melhor política de semestre no Brasil. O Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, começaram, 10 estados brasileiros estão aplicando a substituição tributária. A substituição tributária, para a Lei Geral, para uma pequena empresa, é extremamente nociva, não é? Porque ela penaliza e carece o ICMS para uma pequena empresa. Por isso, o Conselho Estadual de Contabilidade, por isso aqui os sindicatos de empresas contábeis de Santa Catarina, as várias organizações como a FCDL, através do Roque Pelizar, entraram inclusive na justiça, o Roque Pelizar arguindo a inconstitucionalidade dela. Então nós queremos vedar na alteração da Lei Geral, junto com a correção da tabela, que os estados brasileiros não podem aplicar a substituição tributária para quem está no Simples Nacional, para não penalizar. Aliás, os estados têm que se preocupar em fazer benefício tributário naquele que é o imposto mais nocivo, inclusive, para o comércio de forma geral no Brasil, que é o ICMS. A outra alteração que nós estamos propondo é o Simples Rural. Nós tivemos a oportunidade de discutir aqui, num outro momento, que essa era uma ideia. Agora ela começa a formalizar. A ideia de ter o Simples Rural, aplicar o Simples Rural também para o rural. E a outra questão muito importante é o fim da tabela negativa. Tem setores da sociedade que estão fora do Simples. Nós temos 3 milhões e 600 mil empresas no Simples Nacional hoje, das 5 milhões e 600 mil existentes. É a grande quantidade. Mas se tu pegar o representante comercial, o profissional liberal, eles estão todos fora do Simples, não tem oportunidade de constituir. Se constituir uma empresa de assessoria na área do jornalismo, nas agências de publicidade, por exemplo, não é?
na representação comercial, está na tabela negativa, não pode estar no Simples. Muitas vezes, para esses setores, é melhor estar na tabela 5 do Simples do que estar fora do Simples. Não é? E o fator R privilegia, de fato, quem gera emprego, tem uma redução tributária maior, privilegia quem gera emprego na redução do custo da folha de pagamento. Então, trazer esse pessoal todo para a tabela 5 do Simples, trazer todas elas para o Simples Nacional, para as várias tabelas existentes. E dentro das tabelas existentes do Simples Nacional, também tem alguns que merecem um privilégio, como, por exemplo, as academias de ginástica. Está provado que as academias de ginástica têm contribuído muito para diminuir, inclusive, o custo do SUS nacional, o custo da saúde para o governo federal, se tiver incentivo tributário. Ou você faz uma bolsa, tendo em vista a própria Olimpíada que está aí, uma bolsa atleta nacional mais forte para possibilitar que o povo mais pobre possa acessar também esse bem de consumo que está aí, tipo nós fizemos para a ProUni, ou tu bota eles na tabela 3 do Simples, que nós colocamos já eles fazendo do Simples, na tabela 5, e privilegia eles de forma diferenciada, que garanta um incentivo tributário maior para fomentar o máximo possível de academia de ginástica no Brasil, para oferecer esse serviço tão essencial, inclusive para a saúde humana hoje. Agora, deputado, não é de hoje que micro e pequenos empresários no Brasil reclamam da alta tributação. Claro que não são só esses dois setores, ou não é só essa categoria. Empresários de outro porte também reclamam muito. Essa nova proposta, na mudança na lei geral, ela diretamente beneficia o bolso do micro e pequeno empresário também? A lei geral já beneficiou. Nós fizemos uma verdadeira reforma para essas 3.600.000 empresas. Posto direto, com redução tributária numa escala por faturamento. Então, das 12 tabelas que estão no Simples Nacional, não é, a pessoa vai ter 2.400.000 conforme faturar. Aumentou o faturamento, aumenta a escala tributária, uma redução tributária no imposto único, porque juntou imposto municipal, estadual e federal. Nós queremos beneficiar mais ainda, porque muita gente está apertado nessa iniciativa. Então, chegou nos 2.400.000, muitas vezes, para não sair fora do Simples, porque penalizaria ele muito, ele segura o faturamento. Isso é ruim para a economia, para o governo federal. Então, corrigir a tabela garante. E o fim da tabela negativa é justamente as pessoas que estão reclamando da carga tributária porque não estão no Simples, para de fato estar na tabela positiva, acabar com a tabela negativa. Isso é um pouco uma utopia, mas se a gente não persistir nessa construção, nós não vamos trazer esse setor e não vamos ter barganha suficiente para discutir. O fim da tabela negativa junta todo mundo que tem interesse de pressionar a Receita e pressionar o CONFAS nesse momento, que é os conselhos do secretário de Fazenda do Estado, para juntar força, vamos dizer, para nós prosperar e incluir muito mais gente no Simples Nacional. Agora, deputado, para a gente encerrar nossa entrevista de hoje, o senhor falou que em 2006, quando da aprovação da lei geral, nós estávamos num momento eleitoral. Novamente estamos num momento eleitoral, mas talvez com uma situação mais palpitante do que 4 anos atrás. O senhor não vê dificuldade na aprovação desse novo projeto ainda esse ano? Não, eu acho que não, porque a frente parlamentar ela é suprapartidária. Cabe a mim, com grande honra, presidir essa que é a frente parlamentar maior do Congresso Nacional. Mas ela compõe com os vários partidos. Nós conseguimos construir lei geral junto com os vários partidos. Nós reformulamos a lei geral com esses vários partidos. Nós estamos discutindo a alteração da lei geral com os vários partidos. Então, independente dos resultados das eleições estaduais ou não, e da federal, por exemplo, nós vamos ter um ambiente extremamente positivo para discutir isso. Até porque tem, não é, no bojo do debate político, a necessidade de criar um órgão mais forte para defender a micro e pequena empresa no Brasil, que é a ideia de um ministério específico, inclusive, essas que são 91% das empresas brasileiras e faturam, infelizmente, só 20% do PIB. Nós precisamos ter uma política de crédito muito mais acentuada para a micro e pequena empresa, uma política de incentivo tributário, de incentivo ao processo exportador, de organização do processo exportador muito mais forte. Para isso tem que tratar de forma diferenciada, porque hoje o Ministério dos Comércios trata prioritariamente a grande empresa e a exportação. A micro e pequena empresa não tem um órgão tão forte, mesmo que tenha uma secretaria lá, mas não é forte o suficiente para dar um amparo que ela precisa, não é? Então tem esse desenho extremamente positivo no Congresso Nacional, mesmo pós-eleitoral nós temos condição de aprovar isso, sem dúvida nenhuma, na Câmara e no Senado, só dependendo das negociações. Combinar com os russos, porque a Receita Federal e o CONFAS não é tão fácil tratar. Mas eu acho que aposto na força política da frente, que, repito, é subpartidária e tem condições de agregar apoio político para fazer as mudanças que são necessárias nesse país nesse momento. Deputado, muito obrigado por sua entrevista aqui no Economia News. O programa de hoje fica por aqui, nós voltamos amanhã, 10h45 da noite. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.